Tanta, gostaria de saber o seguinte, essa é a medida mais aconselhada nesse momento do cenário da pandemia no Ceará, especificamente em Fortaleza? Mas ela é a medida, sem dúvida, necessária nesse momento. Você tem uma exaustão assistencial, você vai ter pacientes que não estarão no ponto da rede adequado para o tratamento, você tem um acúmulo, né? Você tem uma velocidade de propagação da doença e da indução de casos graves maior do que a capacidade que nós temos nesse momento de ampliação de leitos. Nós temos que bloquear a circulação ao máximo, diminuir o fator de reprodução, a transmissão da doença, para que a gente possa respirar e tentar, de fato, conduzir da melhor maneira os pacientes que, nesse momento, já estão, inclusive, adoecidos. Então, existe já um consenso. O cenário que nós vivemos hoje, de alta transmissão, associada a um momento de exaustão da assistência, quando a assistência não consegue mais receber os pacientes de maneira adequada, o que é que nós teríamos que fazer? Isolamento rígido nos moldes de lockdown e vacinação rápida. Todos os países que têm sucesso, nesse momento, estão fazendo assim. Qual é a dúvida? Por que é que nós do comitê, governador, prefeito, por que é tão difícil tomar essa decisão? Tanto pela questão social e econômica, nós estamos aí sem auxílio emergencial, eu como epidemiologista e todos os colegas entendemos a situação, que existe um componente econômico e social grave, né? No entanto, paralelamente, ao mesmo tempo, você não tem vacinas em quantidade suficiente. Se nós tivéssemos vacinas em quantidade suficiente, provavelmente essa medida já teria sido tomada antes. Doutor, mas tem uma questão que é a seguinte, a gente está vendo aí anunciado esse período de 2 semanas, não é? 2 semanas é um período suficiente? Eu me remeto ao ano passado, em que entre maio e junho, a gente teve 24 dias desse chamado isolamento social mais rígido. E aí eu quero saber, 2 semanas é suficiente? Pode ser e pode não ser, né? Não é garantido. Por que são 2 semanas? Por algumas razões. A primeira é que 2 semanas você já consegue aferir a tendência, para onde nós estaremos indo. Nós estamos, de fato, interrompendo a transmissão, nós estamos ganhando tempo, nós estamos vacinando, nós vamos conseguir desenhar um cenário em 2 semanas. Em 2 semanas ele será reavaliado. Não há garantia. Isso é um decreto do governador e do comitê, né, que você diz que, neste momento, a interrupção das atividades é por 2 semanas e será reavaliado. Se a gente continuar numa situação como essa, evidentemente, você não poderia retornar normalmente às atividades. Mas o comitê, como um todo, acha que poderemos, sim, em 2 semanas, ter um cenário melhor. Temos algumas evidências que nos indicam que isso pode acontecer, né, com diminuição da transmissão, com abertura de leitos, com vacinação em massa. Não sei se já foi debatido aqui no seu programa em outros momentos. Fortaleza é a cidade hoje do Brasil que mais vacinou idosos proporcionalmente, acima de 75 anos. Temos então, aí cerca de 70% da população de idosos acima de 75 então essas questões começam a atuar. A vacinação não é imediata, mas elas começam a atuar, né? Uma parte desses idosos recebeu a vacina Oxford, que já responde bem na primeira dose, e uma parte também importante já está indo para a segunda dose da Coronavac. Então, é provável que isso passe a interferir nas hospitalizações, passe a interferir nas mortes, e a gente consiga um cenário melhor em 2 semanas. A gente não está vendo aí num curto espaço de tempo à frente, né, no curto período à frente, essa vacinação em massa. Né? A gente está vendo uma perspectiva de mais vacinas a conta-gotas, como a gente tem visto. Né? 7 remessas de vacinas chegaram ao Ceará, elas vêm a conta-gotas. Tem uma participação aqui do nosso ouvinte, ele diz: sou médico samuzeiro no interior e apelo, fiquem em casa, estamos exaustos, não há leitos para todos, estamos vendo pessoas cada vez mais jovens evoluindo cada vez mais graves. Eu gostaria também que o senhor trouxesse um pouco dessa visão dos profissionais de saúde. Nós anunciamos há pouco a Unimed abrindo leitos, não há médicos.
Diante desse cenário, o que a gente pode esperar também dessas medidas, desses 15 dias, juntando esses dois parâmetros? Interessante a questão. Está todo mundo muito cansado. Estamos cansados, os profissionais de saúde da linha de frente estão cansados, não estão em número suficiente, algumas vezes adoecidos. E aí você viu o apelo, né, da Unimed na tentativa de contratação de médicos. Não é diferente para nós do setor público. Nós temos que lidar cotidianamente, porque nós estamos abrindo leitos subitamente. Então, você tem que ter equipe, você tem que ter escalas, e tem que ter união, tem que ter um pacto social. A gente está no momento... o que nós vimos, por exemplo, na semana passada em Tianguá, é algo que é aberrante. Você tem que ter um pacto social, um pacto nacional, em que as pessoas estejam caminhando juntas. Nós sabemos que nós estamos num cenário de alta circulação viral. Na transição de novembro para dezembro, houve um grande aumento, sobretudo para janeiro e agora em fevereiro, de casos que podem estar associados em alguma medida com a nova variante. Essa explosão foi nacional, foi súbita, foi única, nunca tinha havido isso, simultaneamente epidemias em mais de 15 cidades e estados da federação, simultaneamente, e nós temos que aderir às medidas de isolamento como forma de proteger a sua questão, proteger nossos profissionais de saúde. Nós estamos com o SAMU rodando 24 horas por dia, remoções, tentando encontrar vagas, pontos de oxigênio no Brasil inteiro, não estou falando só do Ceará. Então, a gente está numa situação que a gente precisa forjar essa ideia desse pacto e caminhar juntos. Pelo menos nós, os estados, estamos tentando. Os governadores, a maioria dos governadores, estão tentando, junto com seus comitês científicos, ir nessa direção. Você falou do conta-gota, é verdade. A vacina está vindo a conta-gota. O que é o ideal? É um lockdown em vacinação. Portugal, por exemplo, começou o lockdown dia 22 de janeiro, está até hoje vacinando e com colchão social. Nós não temos esse colchão social e nem temos vacina. Então, a situação realmente é muito difícil. Né? Não estou dizendo que é fácil para ninguém, mas que é uma necessidade. Nós não estamos falando de vontade, nós estamos falando de necessidade. Se a gente quiser salvar vidas, esse é o caminho. A Raquel tem pergunta para o senhor. Bom, foi anunciado também a construção de novos hospitais de campanha, 5 em todo o estado, 2 em Fortaleza, nas UPAs. Qual a capacidade que vai ser, no caso, prevista para esses hospitais de campanha, se eles conseguirão, no caso, controlar essa situação de esgotamento de leitos por enquanto? É interessante a questão. Eu não tenho os números exatos, né, de cada hospital de campanha do governo do estado que estão sendo abertos leitos, número de leitos. Mas são leitos que estão sendo, normalmente você faz, ou mesmo como se estivesse quase ao lado das UPAs, ou junto aos nossos hospitais. Na tentativa de que você tenha ali um mecanismo que você possa, por exemplo, ter um número maior de leitos de enfermaria e possa acessar a UTI. É uma coisa que você faz, já se tentou, já se fez em vários lugares do mundo. Essa abertura, Raquel, ela é lenta em alguns casos, na medida em que você não tenha os requisitos necessários, que aí vai desde respirador, monitor, todos os leitos para UTI, assim como camas, leitos hospitalares normais para enfermaria e a estrutura como um todo. Então, o que é que o governo do estado está fazendo? Correndo para abrir o máximo possível para absorver uma demanda que a gente supõe que haverá ainda. O mês de março será um mês muito difícil. Os números exatos eu não tenho, mas o que é tentado nesse momento é que você tenha uma rede capilarizada dentro da capital e, sobretudo, um tema que a gente não tratou aqui, no interior. Porque a situação hoje é um pouco diferente, epidemiológica, daqui para o interior. Agora, é quase simultânea, é um pouco diferente daquela primeira onda. A primeira onda teve um lapso temporal, Fortaleza e região metropolitana, depois região norte, depois Cariri por último, com um lapso temporal que permitia, de alguma maneira, você fazer essas movimentações, inclusive de leitos, né? Você trazer do interior para Fortaleza, mas agora nós temos, por exemplo, uma simultaneidade em algumas situações de ocupação de leito hospitalar no Ceará como um todo. Então, você tem que proteger todas as regiões. Eu acho que é isso que o governo do estado tem tentado, tornar as regiões autônomas do ponto de vista assistencial, para que não estejam dependendo de outras no momento em que você tem uma circulação mais disseminada no estado como um todo.
Doutor Antônio Lima, eu tenho várias perguntas para fazer para o senhor. Vou fazer uma que eu lhe peço apenas brevidade para a gente encerrar, que a gente já tem engatilhado aqui o próximo bloco. Essas novas variantes em circulação, elas de fato são as responsáveis por essa rapidez, por essa transmissibilidade maior agora? Maísa, respondendo rapidamente, nossa segunda onda no Ceará, sobretudo em Fortaleza, é muito longa, diferente da primeira. Ela vem de outubro para novembro, para dezembro. A partir de dezembro, houve uma aceleração súbita, grande, para janeiro e, sobretudo, para fevereiro. Se isso está associado, e em que medida, em que magnitude, com a nova variante, sobretudo com a circulação da nova variante P1, que é a amazônica, a gente não sabe. Agora, que a variante P1 já circula comunitariamente no estado do Ceará, isso não tem dúvida. Se ela tem um mecanismo de escape melhor do sistema imunológico, ou seja, a taxa de reinfecção provavelmente é maior com essa variante. E a outra questão fundamental, que parece estar bem definida, é o contágio. Que a transmissão também é mais rápida, ela é mais eficiente, inclusive com carga viral eventualmente mais alta. Então, é provável que, em alguma medida, a nova variante, ou novas variantes, que a gente pode até não conhecer outra, estejam associados com esse crescimento. Ou, no entanto, por último, alguns pesquisadores discordam. Eles acham que mesmo sem uma nova variante, isso poderia acontecer pela queda da imunidade entre a primeira e a segunda onda. Mas está em aberto. É isso. Vamos avançar, então, nessa discussão. Doutor Antônio Lima, muito obrigada por estar conosco, ajudando a gente a entender esse cenário, nesse momento de decretação de medidas mais rígidas. Bom dia para o senhor, bom trabalho. Bom dia, prazer, mais uma vez.